Ney Matogrosso se inspirou no teatro kabuki japonês para criar as máscaras de maquiagem com que ele se apresentava com o grupo Secos e Molhados. Ele diz que não se pintava para ficar bonito, ele se pintava para não ser mais ele. O Ney, com o rosto exageradamente pintado, virava outra pessoa. A primeira intenção era que não soubessem quem eu era. O resto era desaforo. E descobriu que, não sendo mais ele, ganhava uma liberdade física absoluta. E essa liberdade era provocativa. E quanto mais o Ney sentia que provocava, mais ele exagerava, tanto no gestual quanto no olhar. E isso no período mais repressivo da ditadura militar. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Se preferir contribuir com o Pix, a chave é contato@flaviomendes.com. Sangue Latino é uma composição de João Ricardo e Paulo Mendonça, lançada no primeiro disco do grupo Secos e Molhados, em 1973. A ideia do fundador do grupo, João Ricardo, era ser uma banda de rock musicando poemas, inclusive do seu pai, o português João Apolinário, que tinha vindo ao Brasil fugindo da ditadura salazarista. O grupo já tinha uns 2 anos quando chegou à formação clássica. João Ricardo e Gerson Conrad nos violões e vocais e o cantor Ney Matogrosso. Apesar do visual transgressor e andrógeno do Ney, ou talvez também por isso, os Secos e Molhados foram um fenômeno que a música brasileira nunca tinha visto até então. O seu primeiro disco, lançado pela gravadora Continental, saiu com uma prensagem pequena, de 1.500 cópias, sendo que 1/3 foi distribuído como divulgação. Mas em pouco tempo, a gravadora já estava, literalmente, derretendo o estoque que ela tinha de outros discos para conseguir vinil, a matéria-prima para prensar discos dos Secos e Molhados. O disco vendeu mais de 1 milhão de cópias e pela primeira vez em muitos anos, o disco mais vendido do ano não foi do rei Roberto Carlos. A capa desse LP é das mais importantes e impactantes da história da indústria fonográfica brasileira. Ela simula cabeças maquiadas e decapitadas dos integrantes do grupo, servidos em uma mesa com feijões, cebolas, vinho. O primeiro sucesso nas rádios foi a primeira faixa do disco, Sangue Latino, e é esse o arranjo que eu vou analisar nesse vídeo. No fim dos anos 1960, Ney de Souza Pereira era feliz com a liberdade que tinha. Com o espírito hippie da época, vivia da venda dos artesanatos que fazia. Filho de um pai rigoroso e militar, Ney nasceu no Mato Grosso do Sul, na época só Mato Grosso, e teve uma infância nômade, mudando de cidade com frequência. Aos 18 anos, encontrou no serviço militar, na aeronáutica, uma forma de sair de casa, e depois se mudou para Brasília, chegando poucos anos depois da inauguração da capital federal. Quando eu fui para Brasília, aí quando eu saí já da aeronáutica, que eu fui morar em Brasília, aí já fui trabalhando, ganhando meu dinheiro, e aí eu me aproximei de todas as expressões artísticas que eu pude me aproximar, porque aí eu não tinha que dar, satisfação da minha vida para ninguém. Depois de 5 anos em Brasília, achando que o seu ciclo na capital federal tinha se encerrado, colocou as suas poucas mudas de roupa numa mochila e se mudou para o Rio de Janeiro. Levava também uma encomenda que uma amiga de Brasília pedia para ele levar na Tijuca, na casa da cantora e compositora Lully. A casa da Lully era um epicentro musical, com muitos saraus. Ela já era profissional e tinha um LP lançado. De cara, já ficaram muito amigos. E foi Lully quem assistiu em São Paulo ao show de uma banda chamada Secos e Molhados, no Cortiço Negro, um típico inferninho paulistano de 1970. O líder do grupo era um cara com cabelo comprido, tipo John Lennon, de barba, que cantava com sotaque português e tocava violão e gaita ao mesmo tempo, como Bob Dylan. Era o João Ricardo.
Lula e João ficaram amigos na mesma noite, descobriram que tinham os mesmos ídolos e que ambos eram compositores e combinaram de se encontrar de novo. A primeira parceria dos dois, com música do João e letra da Lully, foi chamada de Fala, a princípio um rock, mas que acabou virando uma balada quando foi gravada. Eles compuseram a música juntos e bem rápido. Na sala do João Ricardo, ele tocando aquela música, e eu peguei e escrevi. Assim. A segunda parceria dos dois era um rock bem humorado que brincava com o estilo de música da terra do João, Portugal, que é o vira. Começava em rock e terminava um vira. Essa música foi talvez o maior sucesso do grupo, até com crianças e adolescentes. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dentro roda a festa, vira, vira, vira. A formação dos Secos e Molhados, que a Lully conheceu, se desfez pouco depois. E o João convidou o vizinho violonista Gerson Conrad para remontar o grupo. Mas nenhum dos dois tinha voz suficiente para ser o cantor principal. E a Lully falou: eu conheço um cara no Rio, o Ney, que vai ser perfeito para o grupo de vocês. Nessa época, o Ney não tinha definido o seu nome artístico e acabou incluindo uma parte do nome composto do seu pai, Antônio Mato Grosso Pereira. Segundo a biografia do Ney, escrita por Júlio Maria, Mato Grosso representava não um nome, mas um estado de coisas. Era selvagem, indígena e místico, algo que poderia defini-lo e explicar a sua facilidade de abrir portas para tudo o que não parecesse ser desse mundo. João Ricardo e Gerson Conrad foram ao Rio, conheceu Ney na casa da Lully, e o cantor mais escutou do que falou. Eles falaram da proposta do grupo e cantaram algumas músicas do repertório com Ney, que se mostrou o cantor perfeito para o grupo e disse: eu topo. Entre esse eu topo e a vinda dele para São Paulo, exatamente 11 meses. Aí um dia que a gente até já tinha, quase que desistido, ele toca a campainha de casa e fala assim: cheguei para ficar, cadê o trabalho? Né? Eles ficaram quase um ano ensaiando, diariamente, enquanto Ney era ator em peças de teatro para sobreviver. Uma dessas peças, A Viagem, estava em cartaz no Teatro Ruth Escobar. E no mesmo prédio desse teatro, a proprietária, a própria atriz Ruth Escobar, abriu um espaço alternativo, onde antes funcionava o Teatro do Meio. Era um espaço de experimentação para jovens e ganhou o sugestivo nome de Casa de Badalação e Tédio. E lá, os espetáculos começavam depois da peça em cartaz no teatro principal. Ney, que na peça A Viagem fazia o papel de um marujo do heróico português Vasco da Gama, só precisou mudar de personagem, virar um cantor de rock e subir as escadas para fazer o primeiro show da nova formação dos Secos e Molhados. No pouco tempo que teve entre a peça e o show, Ney cobriu o rosto com purpurinas coloridas bem delineadas, vestiu uma calça de cetim branca apertada, ficou sem camisa e colocou uma grinalda de rosas na cabeça. Ele viu no espelho que ali havia mesmo um personagem, alguém sem nome, sem rosto, sem sexo e nem idade. Não era mais ele. Na plateia estava o experiente jornalista e produtor Moraci Duval, que ficou vidrado. Ele nunca tinha visto nada igual e se ofereceu para ser o empresário do grupo. Eles já tinham gravado uma fita e mostrado para diversas gravadoras sem retorno nenhum. Mas o Moraci tinha uma boa entrada com a gravadora Continental. O Moraci Duval nos viu na Casa de Badalação e Tédio e levou uma fita da gente para a Continental dizendo assim: gravem, porque senão eles vão acontecer imediatamente em qualquer gravadora. Os Secos e Molhados estavam muito bem ensaiados para gravar o disco, mas só as partes dos vocais e dos violões. Todo o resto foi criado no estúdio, de forma coletiva. O líder do grupo, João Ricardo, era um cara muito bem informado, começando no jornalismo, com muitas referências musicais e estéticas. O Ney Matogrosso, ao contrário, era uma pedra bruta e movido pela intuição. Ele tinha 31 anos e nunca tinha comprado um LP, nunca tinha ido a um show de rock e não tinha ídolos e nem grandes referências. E isso acabou virando um trunfo para ele. Aquela voz aguda, quase feminina, aquele gestual rebolativo, aquela pintura no rosto, tudo isso junto era muito diferente. A princípio,
O João e o Gerson não pintavam o rosto, mas quando foram fazer as fotos para a capa do disco, o fotógrafo Antônio Carlos Rodrigues pediu que os outros também pintassem o rosto, como Ney. Naquela época, o baterista Marcelo Frias tinha sido convidado para ser um membro do grupo e foi o único que reclamou na hora, mas mesmo assim se pintou e tirou a foto. Depois do disco pronto, avisou que não suportaria o peso de fazer esse personagem de sexualidade dúbia e pediu para voltar a ser da banda de apoio. A dupla de produtores Miele e Bosco era responsável pelos números musicais do Fantástico, um programa que a TV Globo tinha acabado de lançar e que era um grande sucesso. Eles tinham recebido o LP dos Secos e Molhados, ficaram encantados com a capa e sugeriram fazer um videoclipe deles para o programa antes mesmo de ouvirem o disco. O contexto era uma banda do underground de São Paulo que se apresentava para pequenas plateias e de repente apareceu na TV para milhões de telespectadores. O que aconteceu em seguida foi possivelmente um dos últimos fenômenos musicais brasileiros espontâneos, não fabricados por uma estratégia de marketing de uma grande gravadora. As rádios começaram a tocar, eles fizeram muitos programas de TV e as vendas do disco dispararam. A consagração veio em um show no ginásio do Maracanãzinho para 20 mil pessoas e se calculava que outras 20 mil tinham ficado do lado de fora. Foi também a primeira vez que um grupo brasileiro sozinho se apresentava para uma plateia tão grande. E o show ainda foi transmitido pela TV Globo para o país inteiro. E com a pintura no rosto, o Ney mantinha sua liberdade fora dos palcos. Sem maquiagem, ele podia andar tranquilamente pelas ruas da cidade sem ser abordado. Jurei mentiras e sigo sozinho. João Ricardo estava na casa do amigo Paulo Mendonça, no Rio de Janeiro, e viu uma letra, um poema, e musicou. Mas a letra já era de outra parceria. Mas nessa mesma noite, Paulo Mendonça acordou no meio da madrugada e escreveu de uma vez toda uma nova letra, quase mediunicamente. Era a letra de Sangue Latino, que o João Ricardo levou para São Paulo e o autor só ouviu musicada quando tocou nas rádios. A melodia é quase mântrica, toda construída dentro de uma oitava, baseada em duas frases musicais. A primeira é essa. E aí uma variação dela. E agora a segunda frase. E repete a primeira. E segue assim, variando entre essas duas frases. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. A banda de apoio, que gravou o primeiro LP dos Secos e Molhados, era formada basicamente pelos músicos que tocavam na peça A Viagem e que tinham ido assistir à estreia do grupo na casa de badalação e tédio. O baixista e o baterista, Willy Verdaguer e Marcelo Frias, eram argentinos que tinham feito parte do grupo Beat Boys. Foi essa mesma banda de cabeludos que acompanhou Caetano Veloso no festival da TV Record, quando ele cantou Alegria, Alegria, no começo do tropicalismo. Os arranjos foram feitos coletivamente no estúdio, não havia um diretor musical. O João Ricardo era quem tinha criado a ideia do grupo, mas não era o arranjador. Mas éramos nós que fazíamos os arranjos. O João Ricardo era compositor. Aí ele aparecia com o violão, mostrava a música, aí nós desenvolvíamos ela. E ele também participava. A linha de baixo, criada pelo Willy Verdaguer, é uma das mais marcantes do pop rock brasileiro de todos os tempos. Simplesinho, né? A formação que gravou Sangue Latino era Marcelo Frias, bateria e percussão, Willy Verdaguer, baixo, João Ricardo, Gerson Conrad e John Flavin nos violões de 6 e 12 cordas e Ney Matogrosso no vocal. Rompi tratados, traí A forma como a letra está transcrita no encarte do disco
dá a impressão da música ter a forma ABA. Mas a melodia não segue musicalmente essa forma. A estrofe do meio que vagamente sugere ser um refrão porque é repetido no final, tem a mesma melodia do início da canção. Pensando em termos de frases musicais, a forma é assim. Frase melódica 1, depois a sua variação, frase 2 e frase 1 novamente. Na estrofe do meio, tem a frase 1 e 2 variações dela. A terceira estrofe começa com uma variação da frase 2, a frase 1 com a sua variação e a frase 2. E aí repete o mesmo esquema da estrofe do meio. A ideia inicial era começar com os 2 acordes de violão como introdução, mas a frase do baixo se impôs e a música começa com ela. Na introdução, além do baixo, tem a bateria e a percussão com ataques de panderola no tempo 3 nos compassos ímpares e nos tempos 3 e 4 nos compassos pares. Os violões de 6 e de 12 cordas entram em fade-in. E o bumbo sempre na cabeça do compasso. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Comentário em terças no violão de aço. Os ventos do norte não. Agora uma frase no violão. E o que me resta é só um gemido. E essa frase vai ser repetida algumas vezes na música. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Outro comentário em terça no violão, o que dá uma sonoridade meio de viola sertaneja. Rompi tratado. A repetição da frase de violão. Quebrei a lança, lancei no espaço. De novo, o violão soando como viola. Desabafo. E o que me importa é não estar. O bumbo e a panderola seguem quase iguais à introdução. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. As frases do violão solo de aço vão mais pro agudo. Latino. Comentários descendentes em terças no violão até a cadência final. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Se preferir contribuir com Pix, a chave é contato@flaviomendes.com. Muito obrigado, até uma próxima. Aí a coisa mais grave. E esse olhar? Disse, isso é ficção. Vocês estão falando de ficção para mim. Eu sabia do que eles estavam falando, mas eu me fiz de morto. Disse, olha, eu não sei o que eu estava pensando nesse momento, portanto eu não sei que olhar é esse, porque eu não sei do que se tratava naquela hora. Mas eu sabia do que era. Era um olhar muito incisivo, muito direto, muito agressivo para os padrões daquele momento. Sim. Que se vivia. Alguém olhar no olho e falar essas coisas.